Olá, eu sou o Abner, que editou esse podcast, e gostaria de dizer que ele conta com alguns problemas de instabilidade e que sua versão editada também estará disponível nas nossas plataformas de áudio, que você pode encontrar o link aqui na descrição. Caso goste, peço que se inscreva e deixe seu like. Estamos abertos a sugestões aqui nos comentários. E é isso, fique com o nosso podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou o Thiago. E nós somos o IFSPcast. Hoje temos a honra de receber Amon Elpidio, jovem de 26 anos, formado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, que foi aprovado para cursar 4 mestrados em universidades europeias e vai estudar na Universidade de Saarland, na Alemanha. Ele vai nos contar um pouco sobre sua trajetória e experiência. Bom, para começar, eu gostaria de pedir para você se apresentar para o público. Quero te conhecer. Tudo bem. Mais uma vez, boa tarde a cada um de vocês. Agradeço imensamente à equipe do Instituto Federal de São Paulo pela realização desse podcast. É uma oportunidade incrível de conseguir conciliar a questão da informação por meio da tecnologia que é pautada dentro do podcast, né? Então, também é uma oportunidade de incentivar a pesquisa, a iniciação científica, a extensão. Então, antes de mais nada, parabenizo imensamente a equipe do podcast do Instituto Federal do Estado de São Paulo por conta dessa iniciativa. Ainda reitero minhas felicitações e agradecimentos pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, ter a oportunidade de compartilhar informações, experiência, opiniões com o prestígio de cada um de vocês, tá? Pelo trabalho que vocês têm realizado até aqui. Então, realmente só tenho muita gratidão de estar aqui. Então, meu nome é Amon Elpidio, tenho 26 anos, estou aqui, moro em Fortaleza, aqui no Ceará, e sou egresso da Universidade Federal do Ceará. Então, é isso. Você pode falar como que surgiu o seu interesse por gestão de políticas públicas? Sim, bem, gestão de políticas públicas, ele, como muitos devem perceber, é um curso muito novo, né, na questão da graduação. É um curso que integra uma rede nacional de cursos que estudam a administração pública. Então, a gente consegue ver tanto nos institutos federais quanto nas universidades federais cursos de graduação voltados para a administração pública, gestão pública e gestão de políticas públicas. E por conta de ser uma área genuinamente nova, a minha escolha pelo curso baseou-se principalmente por conta da proposta de entender como se dá o funcionamento da administração pública no nosso país. E como essa mesma administração pública, seja no seu âmbito municipal, estadual e federal, consegue estudar, conciliar, formular, implementar e avaliar políticas públicas, que são os instrumentos que os governos adotam para conseguir mitigar e erradicar problemas sociais, econômicos, que assolam a população, ou até mesmo trazendo esse espectro mais de assistência, né, de trazer mais qualidade de vida para a população. Então, o que me trouxe a vontade de cursar uma graduação com esse tipo de escopo foi justamente entender como se dá a construção dessas políticas que estão presentes no nosso cotidiano o tempo inteiro e muitas vezes a gente nem sequer dá conta de como é que ela funciona. Bom, e sobre sua faculdade na Alemanha, queria saber como que sua família reagiu quando eu disse que você ia estudar no exterior. Sim, no caso, a minha família foi pega de surpresa em relação a isso. Eu já tinha comentado com eles ano passado sobre a minha intenção de conseguir estar fazendo, então, a inscrição para cursar um programa de mestrado fora. E quando eu noticiei para eles que eu tinha sido aprovado no mestrado da Alemanha, foi grande, assim, foi um sentimento de euforia misturado com o e agora, assim, porque foi tanta surpresa para eles que demorou um pouco, assim, alguns dias para que eles pudessem entender, nossa, o Amon vai fazer um programa de mestrado fora, no exterior, né? Então, para minha família, que nem sequer teve a oportunidade de entrar na universidade, eu fui a primeira pessoa da família a entrar numa universidade pública, universidade federal, né? Então, para ele já era uma grande conquista
ter alguém na família que tivesse passado por uma experiência como eu. E agora ter que conseguir ir para uma universidade pública alemã, cursar o mestrado. Então, é uma reação, assim, um sentimento de muita alegria, de muita satisfação, sabe? Então, eu sinto, assim, que tudo que foi investido pela minha família, com muito esforço, com muito zelo, conseguiu render bons frutos, né, para que eu pudesse estar aqui. Você estudou inglês por conta própria e conseguiu o certificado TOEFL. Sabemos que o exame TOEFL permite se candidatar para estudar fora do país. Em 2019, o governo acabou com o projeto Idiomas Sem Fronteiras, e o secretário de Educação Superior do MEC chegou a dizer as seguintes palavras: o Idiomas Sem Fronteiras não funcionou, a gente vai substituir. O objetivo não pode ser pagar o TOEFL para as pessoas. Você acha que o fechamento do programa acarretou no aumento das dificuldades para quem quer estudar fora? Definitivamente, eu acredito que sim, né? O fechamento do programa, ele acarreta no elevado aumento, né, de dificuldades para as pessoas, para os estudantes de graduação, de pós-graduação, que também eram contemplados pelas iniciativas do programa de Inglês Sem Fronteiras, né, do Idiomas Sem Fronteiras, me desculpa. E até para mim mesmo, quando eu tive ciência do que tinha acontecido, foi com grande espanto e com muita tristeza, porque o programa Idiomas Sem Fronteiras, ele também conseguiu me atingir de certo modo. Veja, eu comecei a estudar o idioma inglês enquanto eu estava na universidade ainda. Então, durante a minha graduação, foi o período em que eu estive fazendo uma conciliação entre os meus estudos de curso, com também tentar estudar por conta própria o idioma inglês. Então, tanto a UFC como outras universidades e institutos federais que eram abrangidos pelo programa Idiomas Sem Fronteiras, eles tinham também uma oportunidade de ofertar aos estudantes que entram na universidade, muitos que são cotistas, tanto de etnia quanto de vulnerabilidade social, que nunca tiveram a oportunidade sequer de conseguir entrar numa escola de idiomas, justamente por conta dos aspectos sociais que nosso país, infelizmente, é rico em ter, né? E eu ainda consegui participar de algumas sessões de uma semana, 2 semanas, sessões que eram programadas pelo Idiomas Sem Fronteiras dentro da minha universidade, e conseguiram me trazer, assim, algum conhecimento. Então, a gente tem sempre que conciliar o estudo da graduação com as atividades de extensão, de pesquisa, e o Idiomas Sem Fronteiras, ele entra muito nisso. No meu caso, eu não consegui ser tão contemplado justamente porque eu estava com o mundo, assim. Veja, eu consegui entrar na graduação, mas a minha família é do interior do Ceará. Então, eu estando aqui em Fortaleza hoje, eu tinha que estudar a graduação, eu tinha que trabalhar para conseguir pagar o lugar em que eu moro, eu tinha que estudar as questões da minha graduação e ainda dar de conta do meu plano de estudar fora assim que eu terminasse, que era estudando inglês por conta própria. Então, eu não conseguia cumprir, por exemplo, a parte de estar dentro do Idiomas Sem Fronteiras, porque a oferta era muito grande o tempo inteiro, mas em horários que, por exemplo, pessoas como eu, ainda assim, não conseguiram ser atingidas. Mas devemos fechar o programa por conta disso, de modo algum. Conheci várias pessoas que tinham a mesma situação que eu, situação ainda até mais delicada, que faziam parte assiduamente do programa Idiomas Sem Fronteiras, e ter o contato com a língua dentro da universidade, uma língua estrangeira, não só inglês, mas também outras que o programa também ofertava, espanhol, francês, alemão. Isso é isso gera um impacto social muito grande, né? Então, a gente ter um agente de Estado a chegar a tecer esse tipo de comentário de que o objetivo não pode ser pagar o TOEFL para as pessoas, isso gera muito mal-estar dentro da nossa educação. A gente tem aqui um país muito grande, muito multiverso, e a gente conhecer um pouco dos outros países também é um instrumento que pode ajudar a gente a desenvolver, por conta que a cooperação, nesse sentido, ela gera tanto conhecimento para nós quanto para eles, e nada mais é do que aprender um idioma do que você conseguir estabelecer vínculos, laços de pesquisa, de cooperação internacional. Então, todos esses elementos, eles são bastante importantes.
Então, pagar o TOEFL para um estudante é você dar a ele a oportunidade de fazer um teste que aqui fora, para quem não é da universidade, para quem nunca conseguiu entrar na universidade, tem que pagar $215. Uma vez que a moeda, que o dólar hoje vale cerca de R$5,50. Então, se a gente fizer uma conta, a gente vai ter aí que para você fazer um teste como esse, você tem que tirar um salário mínimo. Um salário mínimo hoje da renda de um trabalhador brasileiro para ele conseguir fazer um teste. Né? Então, a gente vê que está tudo muito interligado no aspecto econômico, de educação, de oportunidade. Né? Então, é realmente com grande tristeza que a gente vê a situação em que o nosso país está. Eu acabei de sair da UFC, mesmo tendo essas oportunidades, como eu falei, tive que me desdobrar para conseguir conciliar tudo. E agora eu lamento ainda mais, porque de aqui em diante, pelo que a gente tem visto, outras pessoas não vão poder ser abarcadas, não vão poder ter a oportunidade de fazer um teste como o TOEFL. Um teste que, por exemplo, na Alemanha, que é a universidade que eu fui aceito, o teste do TOEFL, você pode fazer tanto o IBT, que é o teste em que você paga esse valor, de $215, quanto o TOEFL ITP, que é uma outra modalidade, que era a modalidade que o governo brasileiro vinha pagando por meio do Idiomas Sem Fronteiras, né? Então você vê que qualquer pessoa que tivesse feito o TOEFL dentro da UFC, ela conseguiria, por meio desse teste, por meio da nota que ela iria obter, aplicar para a universidade estrangeira para um programa de mestrado, como eu acabei de fazer. Então você acabou de tirar a chance de um brasileiro de conseguir ir lá para fora e mostrar o conhecimento que as nossas universidades vêm produzindo até agora. Né? Então, o objetivo do programa sempre foi quebrar as fronteiras de idiomas, né? E você ter um TOEFL, que é um certificado para você conseguir se apresentar em outros países do mundo, apresentar dentro do próprio país, porque também nós temos programas de mestrado, doutorado que também aceitam certificado, programas que quando você vai fazer uma inscrição de mestrado aqui na Universidade Pública Brasileira, só para você se inscrever, você paga umas taxas de cerca de R$200, dependendo do programa. Né? Então você ainda tem a oportunidade de isenção, mas mesmo que você peça a isenção de aqui dentro da sua inscrição, você tem que apresentar que você tem uma proficiência no idioma. Nada mais é do que educação. Educação a gente tem que investir o tempo inteiro. A gente não pode estar cortando assim. Então a gente realmente acabou de cortar a oportunidade para milhares de estudantes que nós temos no nosso país. Eu realmente lamento bastante, porque eu quero muito que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu. E ter esse tipo de situação é realmente para gerar muita tristeza e muito, muito desconforto com o futuro da educação do nosso país. Bom, sua história é uma inspiração para muitos estudantes de ensino público que tiveram uma realidade semelhante à sua. Você acha que ter estudado em uma universidade federal foi um diferencial para ter conseguido cursar o mestrado na Alemanha? Sim. Sem sombra de dúvidas, ter estudado na Universidade Federal fez toda a diferença para conseguir ser aprovado e estar prestes a cursar esse mestrado na Alemanha. Dentro da universidade, nós temos um mundo inteiro, não só relacionado ao ensino, mas ao tripé universitário, que é a pesquisa, a extensão e o ensino. Então, se eu não tivesse tido contato com esses três grandes núcleos dentro da universidade, eu certamente não estaria aqui hoje, porque foi por conta da pesquisa, né? Tudo estava muito interligado, mas em específico a pesquisa que é gerada dentro da universidade pública, dentro da universidade federal, ela abarca a sociedade de uma maneira tão holística, tão completa, que se eu não tivesse tido consciência disso antes, eu não conseguiria sequer pensar em cursar o mestrado fora. Então, porque foi por meio da pesquisa científica, por meio do ensino dentro da Universidade Federal, por meio da extensão das ações da universidade para a nossa sociedade, que eu consegui entender e ver como o papel da Universidade Pública Federal ele é importante, ele é forte e ele é rico para todo mundo, né? Então, eu, enquanto negro, cotista, oriundo de escola pública, vindo do interior, se eu tivesse entrado, por exemplo, numa faculdade particular, eu nunca teria conseguido ter tido essa oportunidade de ver o mundo como eu vejo hoje. A universidade, ela abriu os meus olhos, a Universidade Pública Federal.
abrir os meus olhos. Então, eu sou muito grato, por exemplo, ao programa de cotas. Por conta que se não fosse por você oportunizar a jovens estudantes como eu, a chance de conseguir ingressar no ensino superior, eu nem sequer poderia estar aqui hoje, com muito orgulho dizendo para cada um de vocês, que eu sou o primeiro formado em uma universidade pública, federal, gratuita da minha família. Eu poderia estar ainda perpetuando uma nova geração na minha família que ainda não teve contato com a universidade pública federal. Então, eu fui oportunizado nesse sentido, né? Então, o programa de cotas, ele conseguiu trazer para mim a oportunidade que os meus pais nunca tiveram, né? Pessoas que... Minha mãe, que é filha de agricultores, meu pai, que também é filho de agricultor, ambos que ainda trabalharam na lavoura, na agricultura familiar, rural, aqui no interior do Ceará. Eles nunca tiveram sequer a oportunidade de imaginar eles entrando dentro da Universidade Federal. Então, por meio desse programa, eu consegui ter a oportunidade que eles não tiveram. E essa mesma oportunidade milhares de pessoas não tiveram. Então, o ambiente antes ele era completamente tomado por pessoas que já saíam de escolas muito boas, escolas particulares, que hoje em dia, quando entravam dentro da universidade, elas são pessoas que já se conheciam, digamos assim, né? E hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. Quando eu consegui entrar no curso de gestão de políticas públicas, eu vi pessoas de Cascavel, que é o interior aqui no Ceará, vi pessoas de Sobral, vi pessoas de Juazeiro do Norte também, que é da mesma cidade. Vi essas pessoas tanto no meu curso quanto em outros cursos. Então, a gente conseguiu fazer com que a educação pública, que é um direito garantido para todos nós, por meio da nossa Constituição, uma educação pública, gratuita, de qualidade, ela conseguiu começar a atingir o público-alvo, que são essas pessoas, que são o povo brasileiro, por meio do programa de cotas. Então, nada mais é do que nós estarmos oportunizando, né? O Brasil está oportunizando igualdade e equidade para as pessoas, né? Não é só falar de que todo mundo pode chegar a fazer o Enem, depois se inscrever no SISU, e, portanto, todo mundo teve sua chance de conseguir entrar na universidade. Não. É muito importante que a gente lembre que equidade é você oportunizar para quem é diferente conseguir entrar como diferente. Né, para quem não consegue ter uma condição melhor de estudo durante ensino fundamental e ensino médio, a chance de poder estar naquele local, a chance de poder também ter o seu direito garantido. Então, nada mais foi a questão do ingresso nesse sistema do que a oportunidade para pessoas que nunca tiveram isso, né? Então, esse tripé, eu só consegui visualizar porque eu entrei dentro da universidade, o tripé ensino, pesquisa e extensão, e eu só consegui entrar na universidade por conta desse sistema, né? Então, essa é a realidade não só minha, mas de muitas outras pessoas que nós temos aí no nosso Brasil, no nosso país. Pessoas que estão agora entrando na universidade, que já começaram a entrar desde que a lei de cotas entrou em vigor. Então, eu tenho muita fé e muita certeza de que logo, no futuro, talvez daqui a uma geração ou duas, a gente consiga ter ainda mais inclusão social, porque a gente vai ter mais pessoas que tiveram a oportunidade, que vão estar formadas, que vão estar a par do que acontece na sociedade, a par da tomada de decisão, né? Porque a gente vê que a nossa democracia representativa, ela é muito... ela tem cor, né? Eu vou falar isso. A nossa democracia representativa, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem financeiro. A gente sabe quem é o perfil das pessoas que estão lá tomando a decisão. Quem está lá na ponta tomando a decisão por nós que estamos aqui. Então, por meio do acesso à educação de qualidade para todas as pessoas, independentemente de quem sejam essas pessoas, a gente vai conseguir ter aí muito mais equilíbrio, muito mais equidade de oportunidade para cada um, né? Então, voltando aqui para a pergunta original, a Universidade Pública Federal fez diferença para que eu pudesse entrar no mestrado na Alemanha? Com toda certeza, porque se não fosse por ela, eu não conseguiria saber nem sequer o que é mestrado, muitas das vezes. Com tantas faculdades que nós temos por aí, faculdades que, algumas muito boas, particulares, outras que, por vários motivos, por várias razões, não conseguem ofertar 10% do que você consegue ver dentro da Universidade Pública Federal.
Então, eu devo todos os meus méritos, todas as conquistas que eu acabei de ter por conta dessas aprovações de mestrado à Universidade Pública Federal, gratuita e de qualidade que nós precisamos ter, porque o que eu tive, eu quero que outras pessoas tenham. E, infelizmente, né, com essa citação do fechamento do programa Idiomas Sem Fronteiras, não é o que a gente tem visto, né? A gente só tem realmente visto cortes, não temos visto mais investimento, e a educação é a base da universidade, do jeito que a gente tem dentro da universidade, dentro dos institutos federais, esse tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, dentro da nossa sociedade, dentro de uma nação, seja ela qual for, a educação é o principal alicerce. É a primeira educação que a gente tem, a construção de um bom sistema de saúde, é a primeira educação que a gente tem, a construção de uma sociedade segura não só no sentido de violência, mas também segurança econômica, segurança de cooperação, para esporte, para proteção do meio ambiente. Então, a educação, ela abre horizontes, né? Antes eu enxergava assim, a educação pública me fez enxergar assim, de uma maneira holística, né? Então, a educação, ela é importante, porque é lá onde começa tudo. Então, eu posso dizer mais uma vez com toda certeza que, sim, se eu não tivesse estudado na Universidade Federal, eu nem sequer saberia o que era um mestrado, provavelmente. Bom, e você está cursando o primeiro semestre do seu curso à distância, de forma online. Em relação às dificuldades apresentadas nesse modelo de ensino, a universidade te ajudou a resolvê-las? Sim, bem, atualmente, nesse momento, o curso ele ainda não deu início. O primeiro semestre está programado para começar em novembro. No hemisfério norte, isso eu aprendi com todas as pesquisas que eu fiz desde o começo desse meu percurso. O semestre, eles começam nas estações do ano. Começa um semestre na primavera, que é o Spring Fall, e outro semestre no outono, que é o Fall Semester. E eles começam mais ou menos em março, para quem está entrando na primavera, e em setembro, para quem está entrando no outono. E no meu caso, o semestre ele foi adiado, ele deveria realmente estar começando agora, nesse mês de setembro. Ele foi adiado para começar em novembro devido à pandemia, a crise de importância nacional do coronavírus. E a universidade, ela oportunizou, tanto para mim, quanto para todos os outros estudantes internacionais, que não são da Alemanha, a oportunidade de estar realizando, então, os estudos do primeiro período do curso de forma online à distância. Justamente porque, em decorrência das restrições de viagem que muitos países ainda estão enfrentando, países que ainda estão com picos muito altos relacionados aos casos de coronavírus, né? Então, a universidade, ela trouxe para mim a oportunidade de conseguir entrar, a oportunidade de estudar e ainda de não me arriscar em decorrência dessa crise de saúde pública, né? E ela oportunizou isso não só falando, olha, amor, você pode começar o seu semestre de forma online, tá? Então a gente vai colocar uma câmera de vídeo e o professor vai começar a fazer a aula e você vai estar assistindo. Não. Eles estão preparando, até o dia 2 de novembro, várias sessões que estão acontecendo a cada semana, sessões extras que são para introduzir as pessoas que vão participar de forma online com as pessoas que estão lá presencialmente, para que todo mundo se conheça, todo mundo possa interagir, não só os alunos com outros alunos, mas também os alunos com a equipe que faz parte de todo o curso, a coordenação do curso, o corpo docente da universidade, e eles estão fazendo isso de uma maneira muito ágil e muito segura, né? Uma vez que muitas pessoas podem ter problemas de equipamento, problemas de conexão com a internet, e a universidade tem tentado tomar providências nesse sentido, né? Então, de forma online, a universidade ela tem prestado suporte, tem prestado assistência, se colocando sempre à disposição para que qualquer problema que possa ser gerado, a gente já vai estar descobrindo agora nesses momentos que são momentos mais de interação. Então, a Universidade de Saarland, ela tem sim ajudado a mim e outros a conseguirem começar o curso. Bem, e com relação à situação da educação no Brasil, você acha que o governo tem lidado bem com esse problema? Bem, infelizmente a gente vê aí, né, pelos exemplos que eu já acabei citando ao longo dessa nossa conversa, que a educação ela vem passando por vários problemas
problemas eles graves em todos os espectros, todos os níveis educacionais, seja ele ensino superior, ensino básico, ensino fundamental. A gente tem tido essas experiências nos últimos anos, não só desse governo, mas também dos governos anteriores, em relação ao corte na educação, corte de investimento na educação. A gente conseguiu ter uma respiração muito melhor em relação à educação, acredito, principalmente no começo dessa década, aliás, no começo da década dos anos 2010 até 2019, com o ReUni, por conta da expansão das universidades e dos institutos federais. Infelizmente, o governo voltou a digamos assim, a um abandono no sentido educacional. A gente não consegue ver mais esses investimentos, a gente não consegue ver a outra ponta, a ponta que lidera, fala e faz uma coisa, e a ponta que está lá realmente na base educacional, seja ela na graduação, no ensino superior, no caso, ou seja ela no ensino básico, no ensino infantil, não está conseguindo ter o devido apoio nesse sentido. Porque, vejam só, hoje a gente está tendo essa experiência de reabertura gradual, tanto de vários setores, né, da economia, setores de serviços essenciais, a todos os cidadãos. E a gente vê que tem muita pressão, pelo menos aqui em Fortaleza, das escolas particulares, das escolas particulares de quererem voltar ao ensino presencial com seus estudantes. Mas a gente não pode, o governo não pode, até o momento, pelo meu conhecimento, abrir para um e não abrir para outro. O ensino privado hoje, ele pode muito bem lidar com a pandemia, com a crise de saúde, de uma maneira que pode ser uma maneira muito boa, uma maneira que possa até ser segura nos riscos biológicos, nos riscos de saúde que os estudantes podem ter a correr, mas a educação pública não pode ser assim também do mesmo jeito. A gente vê que o governo ele tem agido de uma maneira muito esguia, no sentido de não está querendo abrir isso agora, não está querendo oportunizar que as escolas públicas voltem, porque nós teríamos aí, por exemplo, um julgo desigual. Então, em que situação, em que encruzilhada nós estamos agora? Porque, vejam, a gente tem aqui a educação particular pressionando porque precisa receber, né? Então, a gente tem que ter a educação particular acontecendo presencialmente, porque eles estão com, digamos assim, com essa questão do financeiro apertando, e a gente tem a educação pública que não consegue trazer segurança para os estudantes. Então, nós temos aqui pautas que são relacionadas, uma, à continuidade do ensino no nosso país, e a outra, a questão do financeiro, do econômico, né? Porque o interesse, muitas escolas que nós podemos ter por aí, escolas particulares, de ver a retomada das aulas, ele é mais em face de economia, é mais em face de financeiro, do que propriamente de educação de qualidade. E a educação pública não pode, por exemplo, dar de conta do mesmo sentido que a educação privada. Por quê? Porque os governos não têm... O governo hoje, o governo federal, por exemplo, em específico, ele não tem traçado políticas para trazer a educação de forma presencial segura para os estudantes, seja de qual nível de ensino você for. A gente não vê, desde o início da pandemia, em março, até agora, estamos agora no final de agosto, completando aí estamos agora no começo de setembro, já tendo mais de 6 meses de pandemia aqui no nosso país, e a gente não tem uma política pública sequer que possa falar sobre a volta da educação pública com segurança para os nossos alunos, né, para os nossos colegas que também são estudantes. E antes disso, nós teríamos que pensar na saúde, desenvolvimento de vacina. A gente não tem tido, por exemplo, o investimento necessário de recursos para que as universidades e os institutos federais pudessem estar trabalhando numa vacina. A gente está aí com várias cooperações, as universidades estão cooperações com Oxford, cooperações com Harvard no quesito de saúde, no quesito de desenvolvimento de vacina, mas o que a educação pública hoje tem produzido de material científico, né, que vai trazer um impacto bom, um impacto social positivo para a nossa população, eles têm feito isso com isso aqui de recurso. Um recurso que muitas vezes não paga nem a bolsa de um estudante que está lá participando e que é apenas voluntário, porque não tem uma bolsa para ele.
e que o desenvolvimento é integral e que ele está ali realmente por força de vontade, por apoio de outras pessoas. Então a gente não tem aqui uma política pública, uma ação do governo no sentido de dar apoio, dar investimento para as universidades, para os institutos federais. Então a educação, nesse sentido, ela tem sofrido muito com isso. E antes mesmo da pandemia, a gente já não via isso. Onde estão as políticas que podem fazer com que o estudante de escola pública, o estudante que é indígena, que é de escola pública, que é do interior, que ele venha estudar numa universidade particular, numa universidade pública, no Instituto Federal Público, e ele vai permanecer no curso de graduação, por exemplo. A gente tem aí o PENAI, um programa que tenta fazer a permanência dos estudantes dentro das universidades, mas que o PENAI não tem recurso para todo mundo. Vejam só, o meu estudo dentro da graduação foi entre 2016 e 2019. Eu vim de Juazeiro do Norte, minha família inteira está morando lá. Eu, em todos os editais que concorri para moradia estudantil, para auxílio para poder morar na universidade, auxílio para poder viver aqui, eu era contemplado no sentido de que, olha, amor, você tem todos os requisitos, mas a gente não vai poder te dar o auxílio agora, nem te dar residência, porque não tem vaga na residência e não tem dinheiro para dar auxílio para todo mundo. Então, editais semestrais para ingressantes nas universidades, cerca aqui na UFC de quase 10 mil estudantes, acredito, por ano, e a gente vê editais semestrais com apenas 400, 500 vagas, que é uma realidade de universidade que tem cursos, que tem ingresso em cada curso de 100 estudantes por curso, né, por semestre, a gente vê que não é uma proporção que não cabe. Não tem auxílio para todo mundo. Por quê? Porque não tem mais investimento. Mas tem corte. Pergunta se tem corte. A gente tem corte o tempo inteiro. Investimento. Pergunta se tem investimento. A gente não tem investimento. A gente tem corte gradativo. É como se a gente lembrasse da Constituição Federal. A Constituição que foi dita que era cidadã. Que de lá para cá, toda PEC que é feita na matéria social é uma PEC que exclui direitos. A gente vê aí que a Constituição, desde então, a gente teve muitos direitos garantidos lá, mas de lá para cá a gente tem muito direito cortado. A gente teve aí uma PEC que botou um teto de 20 anos para investimento em saúde, educação e segurança. E todas as matérias que são de respeito ao governo federal. Como é que você coloca teto para educação? Gente, é lógico, qualquer pessoa consegue pensar isso, mas o governo ele não se preocupa com isso. E o governo, ainda para falar do governo atualmente, como é que ele tem lidado com isso, a gente viu recentemente em matéria que o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, ele falou o quê? Ele falou que o orçamento proposto pelo governo para o ano que vem, para a educação, tem uma diferença em relação ao Ministério da Defesa de cerca de 2 bilhões, se não me falar a memória. Existe uma diferença. O governo federal hoje ele se preocupou mais em passar um orçamento de investimento maior para o Ministério da Defesa do que para o Ministério da Educação. Qual a explicação para isso? Estamos em guerra com quem? O Ministério da Defesa está tendo esse investimento todo. Então a gente vê que a prioridade do nosso governo não é educação. É defesa. Para defender o quê? Não sabemos. Né? Então tudo isso impacta muito. Impacta aqui na ponta para a gente que está dentro da universidade. Então, imagina a realidade não só minha, mas de todas as pessoas que passam por situação semelhante e até pior. Por conseguir entrar, mas conseguir sair formado é muito difícil. E a evasão? E as pessoas que trancam porque não conseguem se manter? Que tem que largar a universidade para poder trabalhar, para poder se manter. Então a gente vê que um programa como o PENAI, que é um programa que é para a permanência dos estudantes do ensino superior, por exemplo, ele não tem investimento. Ele tem corte, mas não tem investimento. Então a gente vai dizer, o que a gente pode concluir sobre isso? Que a situação atual do Brasil em relação à educação, o governo não tem lidado bem com os problemas apresentados. O governo tem ignorado bem os problemas apresentados. Né? Eu falo isso realmente com todas as prerrogativas possíveis, porque realmente se não fossem as pessoas que eu consegui encontrar ao longo desses 4 anos dentro da universidade, se não fosse as pouquíssimas oportunidades que são muito escassas, eu consegui agarrar, consegui abraçar e consegui chegar aqui, eu realmente não estaria formado. Simplesmente pelo fato que eu não teria onde morar, não teria nem do que comer.
mas eu tive sorte, e nem todo mundo tem sorte. E educação não é para se tratar de sorte, é para ser uma coisa garantida. Estamos falando do futuro do nosso país. E é muito difícil quando você quer falar de futuro do país, quando você não quer entregar para o jovem, que é a pessoa que vai estar lá na frente, votando, vai estar lá na frente representando, vai estar lá na frente atuando, seja lá em qual área ele decida ingressar, mercado de trabalho, pesquisa, parlamentar, não importa. O jovem hoje, ele é a geração do futuro que vai estar tomando decisão, já está tomando decisão. Se você não investe nessas pessoas, que tipo de sociedade a gente espera ter? Que tipo de sociedade o governo espera ter, apresentando um orçamento para o ano que vem, em que o Ministério da Defesa recebe mais que o Ministério da Educação? Não tem lógica. O governo tem lidado bem? De jeito nenhum, ele tem ignorado bem, assim, respondendo a pergunta de modo geral. E quais são suas expectativas para o ensino internacional? Bem, eu tenho muita expectativa de cooperação, assim, no sentido de que dentro do ensino em instituições internacionais, eu posso dizer da seguinte forma: das universidades que eu vinha pesquisando, que eu vinha procurando me inscrever, eu tive muita percepção de que existem programas até de inclusão para estudantes de vários lugares do mundo inteiro. Estudantes que vêm de países que têm realidades assim, catastróficas, por exemplo. E a universidade, pelo menos a universidade em que eu vou estar ingressando, ela também faz parte desse corpo de universidades internacionais que buscam trazer o máximo de diversidade dentro do seu corpo discente. Então, eu estou esperando muito ter uma multiculturalidade de ensino, porque trabalhar o ensino com várias pessoas de diferentes etnias, de diferentes locais do mundo e de diferentes realidades que tem a falar durante esse ensino, entende? Então, eu estou esperando muito conseguir ver e aprender com a realidade de outros lugares, né? De também conseguir contribuir com outros locais, com outros estudantes que vêm de realidades que podem ser até mais delicadas do que a gente enfrenta aqui no nosso país. Então, é até uma inovação que essas universidades estrangeiras elas têm de querer incentivar que estudantes internacionais possam vir até elas e estudar com elas, por meio de programas de bolsas, por exemplo, específico para latino-americanos, programa de bolsa específico para indianos, programa de bolsa específico para pessoas da África, você entende? Programas específicos para países que são ali em regiões de conflito do Oriente Médio, bolsas específicas para refugiados. É um modelo muito bonito de se ver. Com certeza é um modelo que também deve apresentar uma série de problemas, porque todo modelo de educação tem problemas. A gente não vou querer acreditar e aceitar que nossa educação internacional ela é perfeita, não. Ela com certeza vai trazer muitas coisas interessantes que o nosso país poderia aprender muito com elas, né? A gente tem aí quando a gente se depara com, por exemplo, programas como o PEC-G, que é um programa dentro do Ministério da Educação que tenta trazer estudantes da comunidade de países de língua portuguesa, como Cabo Verde, como Portugal, como Guiné-Bissau, países em que a língua portuguesa é a língua oficial. Esses estudantes vêm para as universidades federais, institutos federais, estudam aqui com a gente, voltam para o país, levando aí um diploma de ensino superior. Então, esse tipo de programa, a gente poderia estar com ele muito mais expandido também. Mas a gente vê que a gente não tem investimento nem sequer para os estudantes que são daqui. E o nosso país está caminhando aí para até cortar esses programas de bolsa. A gente pode até esperar que isso venha acontecer. Esses programas que são aqui uma oportunidade para pessoas que vêm de uma situação tão difícil, né? Pessoas refugiadas que fogem de guerra, que moram no nosso país, que buscam tentar a educação no nosso país, e a gente não consegue, as universidades não conseguem dar conta, não tem vaga para todo mundo. Então eu tenho a intenção e tenho um anseio, tenho uma expectativa de que nesse ensino, nessa experiência internacional, eu possa adquirir muito conhecimento em relação aos problemas, em relação às soluções que o ensino internacional tem a propor para essas pautas que são globais,
e também conseguir contribuir de alguma forma com a situação que o nosso país se encontra hoje, né? Então, realmente um anseio por cooperação, porque se não for de mãos dadas nesse sentido, dentro da educação, eu acredito que nós vamos caminhar sozinhos por um caminho que seja de mais ignorância, um caminho que não preserve a união entre povos, a união entre pessoas, a união entre pesquisa, porque todos têm muito a ganhar com isso. E eu tenho essa expectativa de conseguir ter, então, a absorção de conhecimento nesse sentido. Bom, e para finalizarmos, você tem alguma consideração? Eu tenho uma consideração. Eu queria falar o seguinte. Eu sei que eu já falei muito, acabei respondendo perguntas aí com falas assim, que duraram muito tempo, mas a minha consideração final é que quem quer que possa estar aqui nesse momento prestigiando esse podcast, ouvindo essa iniciativa tão importante do Instituto Federal de São Paulo, desse projeto dos estudantes do Instituto, que possa sempre ter em mente que a educação, como eu falei, ela abre portas para todas as pessoas, né? Então, eu hoje sinto muito o sentimento de gratidão, de tentar fazer realmente a diferença de alguma forma na vida das pessoas que conseguiram me trazer oportunidades. E também para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de sonhar, conseguir estar onde eu estou nesse momento, por exemplo. Né? Então, eu quando recebi a aprovação, comecei a fazer uma vaquinha, que foi uma campanha de arrecadação que eu iniciei para poder conseguir pagar as taxas do curso, as taxas do primeiro período do curso. E eu recebi muitos feedbacks, muitas mensagens de muitas pessoas que vieram me dizer o quão inspiradora era a minha história. Então, a minha consideração você também consegue ser inspirador. Cada um de nós conseguimos ser a diferença na vida de outras pessoas. Então, aquilo que pra gente pode parecer ínfimo, pode ser algo rotineiro, você está ali estudando o tempo inteiro, você está ali se dedicando, você está ali fazendo o estudo para uma prova, uma pesquisa. Tudo isso ali, em certos momentos, podem parecer coisas banais, mas a consideração que eu deixo aqui é que você jamais pense dessa maneira. Porque todos esses elementos, cada grão desse, ele é essencial para poder encher aquele papo ali, que é a sua formação. E é a formação de outras pessoas que vão olhar para você e vão conseguir ver em você a chance de que também para elas é possível realizar um sonho, né? Então, do jeito que a educação conseguiu transformar a minha vida nesse sentido, eu também deixo para as pessoas que possam estar acompanhando nesse momento esse sentimento, né? Por mais difícil que as coisas sejam, nada é impossível. Cada pessoa, eu sei que cada um de nós temos realidades diferentes. O povo brasileiro tem realidades diferentes. E as realidades elas precisam ser consideradas na tomada de decisão, nas políticas públicas, porque cada pessoa tem uma especificidade. A gente pode até não imaginar o que seja, mas cada pessoa tem uma dificuldade, algumas mais difíceis e mais perversas do que outras. Mas até mesmo para essas pessoas, uma chance pode aparecer, né? Então, o ensino público de qualidade, ele traz essa oportunidade para você. Independentemente de onde você independentemente de qual foi a sua bagagem até ali, o ensino, se você conseguir chegar no ensino, ele consegue te mudar. Ele consegue trazer para você uma visão que você não tinha. Então, a vida da gente é aprender. A gente aprende o tempo inteiro, independentemente do que a gente fez, o que a gente se formou, o que a gente está estudando. Então, por favor, jamais desistam dos sonhos de vocês. Especialmente quando esses sonhos eles são relacionados à educação, porque a educação é a sua vida, é a sua formação. E a minha consideração é que por mais que eu possa ter tido muitas dessas dificuldades, que em muitos dos momentos eu pensei em desistir, e eu não desisti e eu consegui encontrar oportunidades. Então, eu sei que as mazelas sociais do nosso país são enormes e ainda assim eu gostaria de sonhar e ver um país diferente com educação de qualidade para todo mundo. Eu gostaria de fazer a diferença por isso
e eu peço para que cada um possa, de alguma maneira, fazer da mesma forma. Né? Tentar lutar pela educação pública, gratuita e de qualidade, porque isso é o que muda a vida das pessoas. Tá? Então é isso. Muito obrigado. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast. Nós gostaríamos de agradecer a você, Amon, por ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado um pouco dessa história. E também agradecemos a você que ouviu o nosso podcast. Até o próximo episódio. Sim. Tchau!